Honra entre Ladrões, de Jeffrey Archer, com tradução de Ivanir Alves Calado e narrado por Mauro Ramos para Saga Egmont. Para Jeffrey e Babs. Primeira parte. Quando, no curso dos acontecimentos humanos. 1. Nova York, 15 de fevereiro de 1993. Antônio Cavalli encarou atentamente o árabe, que ele considerava jovem demais para ser vice-embaixador. 100 milhões de dólares, disse, pronunciando cada palavra devagar e com deliberação, dando a elas um respeito quase reverente. Hamid al-Obaidi moveu uma conta de um combolói por cima do polegar, muito bem manicurado, provocando um estalo que estava começando a irritar Cavalli. 100 milhões é um valor bastante aceitável, respondeu o vice-embaixador num nítido sotaque inglês. Cavalli assentiu. A única coisa que o preocupava com relação ao acordo era que al-Obaidi não tinha feito nenhuma tentativa de regatear, especialmente porque a quantia proposta era o dobro do que o americano esperava conseguir. Cavalli havia aprendido, através de experiências dolorosas, a não confiar em quem não regateasse. Isso significava, inevitavelmente, que a pessoa não tinha intenção de pagar. Se concordamos com relação à quantia, disse ele, só resta discutir como e quando serão feitos os pagamentos. O vice-embaixador moveu outra conta do combolói antes de assentir. 10 milhões de dólares a serem pagos imediatamente, em dinheiro vivo, disse Cavalli. Os 90 milhões restantes devem ser depositados numa conta em um banco suíço assim que o contrato tiver sido executado. Mas o que eu recebo em troca dos primeiros 10 milhões? Perguntou o vice-embaixador, olhando fixamente para o homem cujas origens eram tão difíceis de esconder quanto as suas. Nada, respondeu Cavalli, mesmo reconhecendo que o árabe tinha todo o direito de perguntar. Afinal de contas, se Cavalli não cumprisse com sua parte no negócio, o vice-embaixador teria muito mais a perder do que apenas o dinheiro do seu governo. Al-Obaidi moveu outra conta do combolói, sabendo que não tinha muita opção. Havia demorado 2 anos só para conseguir um encontro com Antônio Cavalli. Enquanto isso, o presidente Clinton tinha se estabelecido na Casa Branca, ao passo que o líder de al-Obaidi estava ficando cada vez mais impaciente, querendo vingança. Se não aceitasse os termos de Cavalli, al-Obaidi sabia que as chances de encontrar outra pessoa capaz de realizar a tarefa antes de 4 de julho eram quase tão promissoras quanto tirar o zero numa roleta restando apenas um giro. Cavalli olhou o enorme retrato que dominava a parede atrás da mesa do vice-embaixador. Seu primeiro contato com al-Obaidi havia sido apenas alguns dias depois do fim da guerra. Na época, o americano tinha se recusado a fazer negócio com um árabe, já que poucas pessoas estavam convencidas de que o líder do vice-embaixador ainda estaria vivo quando uma reunião preliminar pudesse ser arranjada. Mas, à medida que os meses passavam, Cavalli começou a achar que seu cliente potencial poderia sobreviver mais tempo do que o presidente Bush. Assim, foi combinado um encontro exploratório. O local escolhido foi o escritório do vice-embaixador em Nova York, na Rua 79 Leste. Apesar de ser um local público demais para o gosto de Cavalli, tinha a virtude de fornecer as credenciais da parte que afirmava a disposição de investir
100 milhões de dólares num empreendimento tão ousado. Como o senhor espera que os primeiros 10 milhões sejam pagos? Perguntou Al-Obaidi, como se estivesse perguntando a um corretor de imóveis sobre o pagamento de entrada numa pequena casa do lado errado da ponte do Brooklyn. A quantia inteira deve ser entregue em notas de 100 dólares usadas, sem marcas, e depositado em nosso banco em Newark, New Jersey. O americano estreitou os olhos. E, Sr. Obaidi, não preciso lembrar que temos máquinas capazes de verificar. Não precisa ficar apreensivo. Nós cumpriremos com nossa parte do negócio, interrompeu Obaidi. O dinheiro, como sugere o seu clichê ocidental, é apenas uma gota no oceano. Minha única preocupação é se o senhor é capaz de cumprir com a sua parte. O senhor não teria se esforçado tanto por esse encontro se duvidasse de que somos as pessoas certas para o serviço. Mas posso ter a mesma confiança em relação a vocês juntarem uma quantidade tão grande de dinheiro num prazo tão curto? Talvez lhe interesse saber, Sr. Cavalli, que o dinheiro já está num cofre no porão do edifício da ONU. Afinal de contas, ninguém esperaria encontrar uma quantia tão grande depositada nos cofres de uma instituição falida. O sorriso no rosto de Al-Obaidi indicou que o árabe estava satisfeito com sua pequena tentativa de humor, ainda que os lábios de Cavalli não tivessem se movido. Os 10 milhões serão entregues no seu banco ao meio-dia de amanhã, continuou Al-Obaidi, levantando-se da mesa para indicar que, para ele, a reunião estava terminada. O vice-embaixador estendeu a mão e o visitante a apertou relutante. Cavalli olhou de novo para o retrato de Saddam Hussein, virou-se e saiu rapidamente. Quando Scott Bradley entrou na sala, houve um silêncio cheio de expectativa. Ele pôs suas anotações na mesa, deixando o olhar percorrer o auditório. O salão estava apinhado de estudantes jovens e ansiosos, segurando canetas e lápis acima de blocos de anotações amarelos. Meu nome é Scott Bradley, disse o mais jovem professor da Faculdade de Direito. E esta será a primeira de 14 aulas sobre direito constitucional. 74 rostos olharam para o homem alto e meio desalinhado que, obviamente, não havia percebido que o botão de cima da camisa estava faltando. O homem que tinha sido incapaz de decidir para que lado dividiria o cabelo naquela manhã. Gostaria de começar a primeira aula com uma observação pessoal, anunciou. Algumas canetas e lápis foram deixados descansando. Existem muitos motivos para exercer o direito neste país, mas apenas um deles é digno de vocês e, certamente, apenas um me interessa. Ele se aplica a cada faceta do direito que vocês possam pensar em seguir e jamais foi mais bem expresso do que no elaborado pergaminho lavrado da Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América. Consideramos que estas verdades são evidentes em si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É esta frase que distingue os Estados Unidos de todos os outros países da Terra. O professor continuou, ainda sem consultar as anotações, enquanto andava para um lado e para o outro, repuxando as lapelas do paletó de tweed bastante usado. Em alguns aspectos, nossa nação fez um tremendo progresso desde 1776, ao passo que em outros recuamos rapidamente. Cada um de vocês nesta sala pode fazer parte da próxima geração de legisladores ou violadores da lei. Ele fez uma pausa, examinando os alunos silenciosos.
e receberam o maior presente de todos para ajudar a fazer essa escolha: uma mente de primeira classe. Quando meus colegas e eu terminarmos, vocês poderão, se quiserem, ir para o mundo real e ignorar a Declaração da Independência como se ela não valesse mais do que o pergaminho em que foi escrita, considerando-a desatualizada e irrelevante nesta era moderna. Ou podem escolher beneficiar a sociedade defendendo a lei. Este é o caminho que os grandes advogados tomam. Os maus advogados, e não estou falando dos burros, são os que começam a dobrar a lei, algo que, admito, está apenas a um passo de violá-la. Para quem nesta turma deseja seguir esse caminho, devo dizer que eu não tenho nada a ensinar, porque vocês são incapazes de aprender. Ainda podem comparecer às minhas aulas, mas tudo o que farão é comparecer. A sala estava tão silenciosa que Scott levantou os olhos para verificar se todos os alunos não tinham saído de fininho. Essas palavras não são minhas, continuou, encarando os rostos atentos, e sim do reitor Thomas W. Swams, que ensinou neste auditório nos primeiros 27 anos deste século. Não vejo motivos para não repetir sua filosofia sempre que me dirijo a uma turma que chega à Faculdade de Direito de Yale. Pela primeira vez, o professor abriu a pasta de papel que estava à sua frente e começou. Lógica é a ciência e a arte de raciocinar corretamente. Já ouço vocês dizendo, isso não passa de senso comum. E não é nada incomum, nos lembra Voltaire, mas aqueles que exclamam senso comum costumam ser as mesmas pessoas preguiçosas demais para treinar a mente. Oliver Wendell Holmes escreveu uma vez, a vida do direito não tem sido lógica, tem sido experiência. As canetas e os lápis começaram a rabiscar furiosamente nas folhas amarelas e continuaram a fazer isso pelos 50 minutos seguintes. Quando Scott Bradley chegou ao fim da aula, fechou a pasta, pegou suas anotações e saiu rapidamente. Não se incomodou em permanecer para os aplausos prolongados que vinham marcando o final da sua aula inaugural pelos últimos 10 anos. Desde o início, Hannah Kopech tinha sido considerada uma pessoa estranha e solitária, se bem que esta última característica fosse considerada uma vantagem por parte das pessoas em posição de autoridade. Tinham dito a Hannah que suas chances de ser admitida eram pequenas, mas agora ela havia atravessado a parte mais difícil, os 12 meses de preparação física. E ainda que, apesar do seu passado, jamais tivesse matado ninguém, 6 dos últimos candidatos tinham, agora as pessoas em posição de autoridade estavam convencidas de que ela era capaz disso. Hannah sabia que era. Enquanto o avião decolava do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, indo para o Heathrow, Hannah pensou de novo no que tinha levado uma mulher de 25 anos, no auge da carreira como modelo, a querer entrar para o Instituto de Inteligência e Tarefas Especiais, mais conhecido como Mossad, quando poderia ter escolhido entre 20 maridos ricos em uma dúzia de capitais. 39 Scuds tinham caído em Tel Aviv e Haifa durante a Guerra do Golfo. 13 pessoas tinham sido mortas. Apesar de muito choro e socos no peito, nenhuma vingança foi buscada pelo governo israelense, por causa de algumas difíceis barganhas políticas realizadas por James Baker, que garantiu que as forças de coalizão terminariam o serviço. O secretário de Estado americano não tinha cumprido com a promessa.
Mas, afinal de contas, como Hannah costumava refletir, Baker não havia perdido toda a família em uma única noite. No dia em que recebeu alta do hospital, Hannah se inscreveu imediatamente para entrar no Mossad. A organização desconsiderou seu pedido, presumindo que, com o tempo, ela descobriria que a ferida estava curada. Nas 2 semanas seguintes, Hannah foi diariamente ao quartel-general do Mossad, e nesse tempo até mesmo eles admitiram que a ferida permanecia aberta e, mais importante, ainda estava infeccionada. Na 3ª semana, relutantes, deixaram que ela entrasse num curso para iniciantes, confiando que ela não teria esperança de sobreviver por mais do que alguns dias e que voltaria à carreira de modelo. Estavam errados pela 2ª vez. Para Hannah Colpett, a vingança era uma droga muito mais poderosa do que a ambição. Nos 12 meses seguintes, trabalhou desde antes do sol nascer até muito depois de ele se pôr. Comia alimentos que seriam rejeitados por um mendigo e esqueceu como era dormir num colchão. Tentaram tudo para dobrá-la e fracassaram. No início, os instrutores a tratavam com gentileza, enganados por seu corpo gracioso e a aparência cativante, até que um deles teve uma perna quebrada. Simplesmente não acreditou que Hannah poderia se mover com tanta rapidez. Na sala de aula, a agudeza de sua mente foi uma surpresa menor para os instrutores, se bem que, de novo, ela lhes dera pouco tempo de descanso. Mas agora tinham chegado ao território dela. Desde muito nova, Hannah havia considerado natural sua capacidade de falar várias línguas. Tinha nascido em Leningrado em 1968, e quando seu pai morrera, 14 anos depois, sua mãe havia requisitado imediatamente uma autorização para emigrar para Israel. Os novos ventos liberais que sopravam no Báltico possibilitaram que o pedido fosse aceito. A família de Hannah não permaneceu muito tempo num kibutz. Sua mãe, uma mulher ainda atraente e animada, recebeu várias propostas de casamento, uma das quais era de um viúvo rico. Ela aceitou. Quando Hannah, sua irmã Ruth e seu irmão David ocuparam a nova residência no elegante bairro de Haifa, seu mundo inteiro mudou. O novo padrasto adorava a mãe de Hannah e cobria de presentes ricos a família que ele jamais tivera. Depois de terminar os estudos, Hannah se candidatou a universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra para estudar línguas. Sua mãe não aprovou e frequentemente sugeria que, com um corpo daqueles, o glorioso cabelo preto e liso e uma aparência que fazia virar as cabeças de homens dos 17 aos 70 anos, ela deveria pensar numa carreira de modelo. Hannah ria e explicava que tinha coisas melhores para fazer na vida. Algumas semanas mais tarde, depois de voltar de uma entrevista na Vassar, Hannah se juntou à família em Paris para as férias de verão. Além disso, planejava visitar Roma e Londres, mas recebeu tantos convites de parisienses atenciosos que, no fim das 3 semanas, descobriu que só havia saído uma vez da capital francesa. Foi na última quinta-feira das férias que a agência de modelos Rivoli lhe ofereceu um contrato que nenhuma quantidade de diplomas universitários poderia garantir. Hannah entregou à mãe a passagem de volta a Tel Aviv e permaneceu em Paris para seu primeiro trabalho. Enquanto se estabelecia em Paris, sua irmã Ruth foi mandada a Zurique para terminar os estudos e o irmão David pegou uma vaga na Escola de Economia de Londres. Em janeiro de 1991, todos os filhos tinham voltado a Israel para comemorar os 50 anos da mãe. Agora, Ruth estudava na Slade School of Art. David estava terminando um doutorado e Hannah tinha saído de novo na capa da Elle.
Ao mesmo tempo, os americanos estavam se agregando na fronteira do Kuwait, e muitos israelenses se mostravam ansiosos com a possibilidade de uma guerra, mas o padrasto de Hannah lhes garantiu que Israel não ia se envolver. De qualquer modo, a casa deles ficava na parte norte da cidade e, portanto, imune a qualquer ataque. Uma semana depois, na noite dos 50 anos da mãe de Hannah, todos comeram e beberam um pouco demais e, em seguida, dormiram um pouco pesado demais. Quando Hannah acordou, descobriu que estava amarrada numa cama de hospital. Iam se passar dias até lhe dizerem que sua mãe, seu irmão e sua irmã tinham sido mortos instantaneamente por um Scud desgarrado e que apenas o padrasto havia sobrevivido. Durante semanas, Hannah ficou na cama de hospital planejando a vingança. Quando recebeu alta, seu padrasto lhe disse que esperava que ela voltasse a trabalhar como modelo, mas que ia apoiá-la em qualquer coisa que ela desejasse fazer. Hannah informou que ia entrar para o Mossad. Agora era irônico estar num avião para Londres que, em circunstâncias diferentes, seu irmão poderia ter pegado para terminar os estudos na Faculdade de Economia. Fazia parte de um grupo de 8 agentes em treinamento despachados para a capital inglesa para um curso avançado de árabe. Já havia terminado um ano de aulas noturnas em Tel Aviv. Dentro de mais 6 meses, os iraquianos acreditariam que ela havia nascido em Bagdá. Agora conseguia pensar em árabe, ainda que nem sempre pensasse como uma árabe. Assim que o 757 saiu das nuvens, Hannah olhou para o sinuoso rio Tâmisa, através da janelinha. Quando morava em Paris, frequentemente viajava até a cidade para trabalhar na Bond Street ou em Chelsea, passando as tardes em Ascot ou Wimbledon e as noites em Covent Garden ou no Barbican. Mas nessa ocasião, não sentiu nenhuma alegria por voltar a uma cidade que tinha passado a conhecer tão bem. Agora só estava interessada num obscuro departamento de uma faculdade na Universidade de Londres e numa casa geminada em um lugar chamado Chalk Farm. 2. Na volta ao seu escritório na Wall Street, Antônio Cavalli começou a pensar mais seriamente em Al-Obaidi e em como os dois tinham se conhecido. O dossiê sobre o novo cliente, fornecido pelo escritório de Londres e atualizado por sua secretária Debbie, revelava que, ainda que tivesse nascido em Bagdá, o vice-embaixador havia sido educado em Londres. Quando Cavalli se inclinou para trás, fechou os olhos e se lembrou do sotaque nítido e pronunciado em staccato. Sentiu que era como estar na presença de um oficial do exército britânico. A explicação podia ser encontrada no dossiê de Al-Obaidi, sob o cabeçalho Formação King's School em Wimbledon, seguida por 3 anos na Universidade de Londres estudando Direito. Além disso, Al-Obaidi tinha jantado sempre no Lincoln's Inn, o que quer que isso significasse. Depois de voltar a Bagdá, Al-Obaidi tinha sido recrutado pelo Ministério do Exterior. Subiu de posto rapidamente, apesar da autonomeação de Saddam Hussein como presidente e da colocação regular dos membros do partido Ba'ath em postos para os quais notoriamente não eram qualificados. Enquanto Cavalli virava outra página do dossiê, ficava óbvio que Al-Obaidi era um homem capaz de se adaptar às circunstâncias incomuns. Para ser justo, Cavalli também se orgulhava disso. Como Al-Obaidi, ele tinha estudado Direito, mas na Universidade de Columbia, em Nova York. Quando chegava a época do ano em que os alunos de graduação se candidatavam para trabalhar nos principais escritórios de advocacia, Cavalli era sempre pré-selecionado.
Mas assim que os contratantes percebiam quem era seu pai, jamais o chamavam para uma entrevista. Depois de trabalhar 14 horas por dia durante 5 anos em um dos estabelecimentos jurídicos menos prestigiosos de Manhattan, o jovem Cavalli começou a perceber que se passariam no mínimo outros 10 anos antes que pudesse ter esperança de ver seu nome gravado na placa de entrada da empresa, apesar de ter se casado com a filha de um dos sócios principais. Tony Cavalli não tinha 10 anos para desperdiçar. Por isso, decidiu estabelecer seu próprio escritório e se divorciar da esposa. Em janeiro de 1982, a Cavalli & Company se tornou incorporada e 10 anos mais tarde, em abril de 1992, a empresa declarou um lucro de $157 mil, pagando integralmente os impostos devidos. O que os livros da empresa não revelavam era que uma subsidiária também tinha sido formada em 1982, mas não foi incorporada. Uma firma que não apresentava declarações de imposto e que, apesar dos lucros crescentes ano a ano, não podia ser verificada telefonando-se para a Dun & Bradstreet e requisitando um relatório completo de negócios VIP. Essa subsidiária era conhecida por um pequeno grupo de pessoas como Skills, uma empresa especializada em solucionar problemas que não podiam ser resolvidos com o folhear das páginas amarelas. Com os contatos do seu pai e a enorme ambição de Cavalli, logo a empresa, não incluída nas listas, ganhou reputação de lidar com problemas que seus clientes anônimos consideravam insolúveis. Dentre as últimas tarefas de Cavalli estavam a recuperação de conversas gravadas entre Sinatra e Nancy Reagan, que seriam publicadas na Rolling Stone, e o roubo de um Vermeer, na Irlanda, para um excêntrico colecionador sul-americano. Esses golpes eram citados discretamente aos clientes em potencial. Os próprios clientes eram selecionados com tanto cuidado quanto se estivessem se candidatando a sócios do New York Yacht Club, porque, como o pai de Tony havia observado frequentemente, bastaria um único erro para garantir que ele passasse o resto da vida num ambiente menos agradável do que a Rua 75 Leste ou na casa de campo em Live for K. Na última década, Tony havia criado uma pequena rede de representantes ao redor do globo para lhe fornecer clientes que precisassem de uma pequena ajuda com uma proposta mais imaginativa. Seu contato no Líbano tinha sido responsável por apresentar o Homem de Bagdá, cuja proposta se encaixava inquestionavelmente nessa categoria. Quando o pai de Tony havia sido informado sobre os contornos da operação Calma no Deserto, recomendou que seu filho exigisse um pagamento de $100 milhões para compensar o fato de que toda Washington teria condições de observá-lo realizando o negócio. Basta um erro, alertou o velho, lambendo os lábios, e você vai render mais manchetes de primeira página do que o segundo advento de Elvis. Assim que saiu do auditório, Scott Bradley atravessou rapidamente o cemitério da Grove Street, esperando chegar ao apartamento na St. Ronan Street, antes de ser abordado por algum estudante que o estivera perseguindo. Scott amava todos eles. Bom, quase todos. E tinha certeza de que, com o tempo, permitiria que os mais sérios caminhassem até seus aposentos à noite para tomar uma bebida e conversar até tarde, mas não antes de estarem bem adiantados no segundo ano. Conseguiu chegar à escada antes que um único aspirante a advogado conseguisse alcançá-lo. Mas, afinal de contas, poucos sabiam que ele já havia feito 400 metros em 48,1 segundos, quando era parte do time de revezamento da Universidade de Georgetown.
Confiando que havia escapado, subiu a escada aos saltos, sem parar até chegar ao apartamento no 3º andar. Empurrou a porta destrancada. Ficava sempre destrancada. Em seu apartamento não havia nada que merecesse ser roubado. Nem mesmo o aparelho de TV funcionava. A única pasta que teria revelado que o direito não era seu único campo de especialização tinha sido escondida cuidadosamente na estante de livros, entre a seção de impostos e a de inquéritos. Não notou os livros empilhados em toda parte, nem o fato de que poderia escrever seu nome na poeira do aparador. Fechou a porta e olhou como sempre para a foto de sua mãe no aparador. Largou junto dela a pilha de anotações que estava carregando e pegou a correspondência que espiava por baixo da porta. Atravessou a sala e se deixou afundar numa velha poltrona de couro, imaginando quantos daqueles rostos inteligentes e atentos ainda estariam frequentando suas aulas dali a 2 anos. 40% seria um bom número, mas provavelmente 30%. Seriam aqueles para quem 14 horas de trabalho por dia passavam a ser a norma, e não somente no último mês antes das provas. E dentre eles, quantos chegariam aos padrões do falecido reitor Thomas W. Swan? 5%, se ele tivesse sorte. O professor de Direito Constitucional voltou a atenção para a pilha de correspondências em seu colo. Uma era da American Express, uma conta com as inevitáveis centenas de ofertas grátis que lhe custariam mais dinheiro ainda se ele aceitasse qualquer uma. Um convite da Brown para fazer a palestra Charles Evan Hughes sobre a Constituição, uma carta de Carol lembrando que fazia algum tempo que não o via, uma circular de uma firma de corretagem de valores que não prometia o dobro do seu dinheiro, mas... E, finalmente, um envelope simples, de papel pardo, com carimbo de correio da Virgínia e com uma fonte de letra que ele reconheceu imediatamente. Abriu o envelope pardo e tirou a folha única de papel que lhe dava as instruções mais recentes. Al-Obaidi entrou no plenário da Assembleia Geral e se acomodou numa cadeira diretamente atrás do seu chefe de missão. O embaixador estava com os fones de ouvido e fingia interesse profundo pelo discurso do chefe da missão brasileira. O chefe de Al-Obaidi preferia sempre ter suas conversas confidenciais no salão da Assembleia Geral. Suspeitava de que era a única sala do prédio das Nações Unidas que não estava grampeada pela CIA. Al-Obaidi esperou com paciência até que o homem mais velho tirasse um dos fones e se inclinasse ligeiramente para trás. Eles concordaram com nossos termos, murmurou Al-Obaidi, como se ele é que tivesse sugerido a quantia. O lábio superior do embaixador se salientou por cima do inferior, sinal reconhecido entre seus colegas para indicar que ele exigia mais detalhes. 100 milhões, sussurrou Al-Obaidi. 10 milhões a serem pagos imediatamente. Os outros 90 na entrega. Imediatamente? Perguntou o embaixador. O que significa imediatamente? Amanhã ao meio-dia. Pelo menos o Sayed previu essa eventualidade, disse o embaixador pensativo. Al-Obaidi admirou o modo como seu superior sempre podia fazer com que a expressão meu senhor parecesse ao mesmo tempo respeitosa e insolente. Preciso mandar uma mensagem a Bagdá para pôr o ministro do exterior a par dos detalhes do seu triunfo. O embaixador sorriu. Al-Obaidi também teria sorrido, mas percebeu que o embaixador não admitiria nenhum envolvimento pessoal com o projeto enquanto ainda estivesse no estágio formativo. Desde que se mantivesse distanciado do colega mais jovem, o embaixador poderia continuar sua existência tranquila em Nova York até a aposentadoria.
dali a 3 anos. Seguindo esse caminho, havia sobrevivido quase 14 anos do reino de Saddam Hussein, enquanto muitos de seus colegas tinham visivelmente fracassado em garantir a pensão estatal. Pelo que ele sabia, um tinha sido morto a tiros diante da família, 2 enforcados e vários outros considerados desaparecidos, o que quer que isso significasse. O embaixador iraquiano sorriu enquanto seu colega britânico passava por ele, mas não recebeu nenhuma reação pelo esforço. "Snob metido à besta", murmurou o árabe. O embaixador passou o fone de novo por cima da orelha, indicando que tinha ouvido o suficiente do subalterno. Continuou a escutar as dificuldades de tentar preservar as florestas tropicais do Brasil, junto com um pedido de mais uma concessão de 100 milhões de dólares por parte da ONU. Não achava que isso interessaria ao Sayed. Hannah teria batido à porta da frente da casinha geminada, mas esta foi aberta antes mesmo que ela tivesse fechado o portão quebrado no final do caminho de entrada. Uma senhora ligeiramente acima do peso, de cabelos escuros, muito maquiada e com um sorriso luminoso, saiu alegre para recebê-la. Hannah supôs que a mulher teria a mesma idade da sua mãe, se esta ainda estivesse viva. "Bem-vinda à Inglaterra, querida. Sou Ethel Rubin", anunciou ela numa voz transbordante. "Infelizmente, meu marido não está aqui para receber você, mas ele só deve voltar do trabalho daqui a 1 hora. Hannah já ia falar quando Ethel acrescentou: "Mas primeiro me deixe mostrar seu quarto, e aí você pode me contar todos os seus planos." Ela pegou uma das malas de Hannah e a guiou para dentro. "Deve ser tremendamente divertido ver Londres pela primeira vez", disse enquanto subiam a escada. "E haverá muitas coisas empolgantes para você fazer nos próximos 6 meses." Enquanto cada frase jorrava, Hannah percebeu que Ethel Rubin não tinha a mínima ideia do motivo de ela estar em Londres. Depois de desfazer as malas e tomar banho, Hannah se juntou à anfitriã na sala de estar. A senhora Rubin continuou falando, praticamente sem ouvir suas respostas intermitentes. "A senhora sabe onde fica a academia de ginástica mais próxima?" "Meu marido deve voltar a qualquer momento", respondeu a senhora Rubin. Mas antes que pudesse dizer a próxima frase, a porta da frente se abriu e um homem de aproximadamente 1,60 m, com cabelos escuros e crespos e olhos mais escuros ainda, quase correu para dentro da sala. Depois de se apresentar e perguntar como tinha sido a viagem, Peter Rubin não desperdiçou palavras sugerindo que Hannah poderia ter vindo a Londres para desfrutar da vida social da metrópole. Hannah percebeu rapidamente que Peter Rubin não fazia nenhuma pergunta que ela não pudesse responder com sinceridade. Apesar de ter certeza de que o Sr. Rubin não conhecia nenhum detalhe da sua missão, ele obviamente sabia que ela não viera a Londres num pacote de férias. Mas a Sra. Rubin não deixou que ela fosse para a cama até bem depois da meia-noite. E, a essa altura, Hannah estava exausta. Assim que sua cabeça tocou o travesseiro, dormiu profundamente, sem saber que, na cozinha, Peter Rubin explicava à esposa que, no futuro, a hóspede deveria ser deixada em paz. 3. O chofer do vice-embaixador saiu da garagem privativa da ONU e foi para o oeste pelo túnel Lincoln, passando por baixo do rio Hudson na direção de New Jersey. Durante vários minutos, nem Al-Obaidi nem ele falaram, enquanto o motorista olhava continuamente pelo retrovisor. Assim que chegaram a New Jersey Turnpike, ele confirmou que não estavam sendo seguidos. "Bom", foi tudo que disse Al-Obaidi. Pela primeira vez no dia, começou a relaxar e a fantasiar sobre o que faria
se de repente os 10 milhões de dólares fossem seus. Quando tinha passado por uma agência do Mid-Atlantic National Bank mais cedo, ele havia se perguntado pela milésima vez por que não parava simplesmente o carro e depositava o dinheiro num nome falso. Na manhã seguinte poderia estar do outro lado do globo. Isso certamente provocaria um suadouro no embaixador. E, com um pouquinho de sorte, Saddam estaria morto muito antes de o alcançar. E, nesse caso, quem se importaria? Afinal de contas, Al-Obaidi não acreditava nem por um momento que o plano ultrajante do grande líder fosse viável. Tinha esperado voltar a Bagdá, depois de um período de tempo sensato, para informar que ninguém suficientemente digno de confiança ou eficiente pudera ser encontrado para levar adiante um plano tão ousado. Até que o cavalheiro libanês tinha chegado a Nova York. Existiam 2 motivos para Al-Obaidi saber que não poderia tocar em $1 do dinheiro enfiado na sacola de golfe que descansava no banco ao seu lado. Primeiro havia sua mãe e sua irmã mais nova, que moravam num conforto relativo em Bagdá, e que, se o dinheiro desaparecesse de repente, seriam presas, estupradas, torturadas e enforcadas. A única explicação seria que tinham colaborado com um traidor. Não que Saddam jamais precisasse de desculpa para matar alguém, especialmente alguém que ele suspeitava que pudesse tê-lo traído. Em segundo lugar, Al-Obaidi, que se ajoelhava 5 vezes por dia, voltado para o leste, e rezava para que Saddam acabasse sofrendo uma morte de traidor, não podia deixar de observar que Gorbachev, Thatcher e Bush tinham achado consideravelmente mais difícil se agarrar ao poder do que o grande Sayed. Desde o momento em que recebera a tarefa dada pelo embaixador, Al-Obaidi aceitara que, sem dúvida, Saddam morreria pacificamente na cama, ao passo que suas chances de sobrevivência, palavra predileta do embaixador, eram diminutas. E assim que o dinheiro fosse pago, se Antônio Cavalli não conseguisse realizar sua parte do acordo, Al-Obaidi é que seria chamado de volta a Bagdá sob algum pretexto diplomático para ser preso, julgado sumariamente e condenado. Então, todas as belas palavras pronunciadas pelo seu professor de direito na Universidade de Londres seriam apenas areia no deserto. O chofer saiu da rodovia e foi para o centro de Newark, ao passo que os pensamentos de Al-Obaidi voltaram para aquilo em que o dinheiro seria usado. A ideia tinha todas as marcas características do seu presidente. Era original, exigia ousadia, coragem bruta, sangue frio e uma boa dose de sorte. Al-Obaidi continuava achando que o plano não tinha 1% de chance de sequer sair da linha de partida, quanto mais de alcançar a fita de chegada. Mas, afinal de contas, algumas pessoas no Departamento de Estado tinham dado a Saddam apenas 1% de chance de sobreviver à Operação Tempestade no deserto. E se o grande Sayed tivesse sucesso, os Estados Unidos se tornariam um motivo de riso e Saddam garantiria um lugar na história do Oriente Médio ao lado de Saladino. Mesmo já tendo verificado o local exato do prédio, Al-Obaidi instruiu o chofer a parar 2 quarteirões a oeste do destino. Um iraquiano saindo de uma grande limusine preta bem na frente do banco seria uma desculpa suficiente para Cavalli embolsar o dinheiro e cancelar o acordo. Assim que o carro parou, Al-Obaidi passou por cima da sacola de golfe e desceu para a calçada. Apesar de só precisar caminhar uns 200 metros até o banco, essa era uma parte da viagem que ele considerava um risco calculado. Olhou para um lado e outro da rua. Satisfeito, puxou a sacola de golfe para a calçada e a colocou no ombro. O vice-embaixador achou que devia parecer uma visão incongruente.
andando pela Martin Luther King Drive, usando um terno da Saks Fifth Avenue com uma sacola de golfe jogada sobre o ombro. Apesar de ter demorado menos de 2 minutos para percorrer a curta distância até o banco, Al-Obaidi estava suando profusamente quando chegou à entrada. Subiu os degraus gastos e passou pela porta giratória. Foi recebido por 2 homens armados que mais pareciam lutadores de sumô do que funcionários de banco. O vice-embaixador foi levado rapidamente até um elevador que esperava e cujas portas se fecharam assim que ele entrou. A porta só se abriu quando ele chegou ao porão. Quando saiu, Al-Obaidi ficou cara a cara com outro homem que, no mínimo, era maior do que os 2 que o haviam recebido. O gigante assentiu e o levou na direção de uma porta no final de um corredor atapetado. Enquanto ele se aproximava, a porta se abriu e Al-Obaidi entrou numa sala onde 12 homens esperavam ao redor de uma mesa grande. Apesar de estarem vestidos de modo conservador e em silêncio, nenhum parecia funcionário de banco. A porta se fechou e Al-Obaidi ouviu uma chave girando na fechadura. O homem à cabeceira da mesa se levantou e o cumprimentou. Bom dia, Sr. Al-Obaidi. Creio que o senhor tem algo para depositar para um dos nossos clientes. O vice-embaixador assentiu e entregou a sacola de golfe sem dizer nenhuma palavra. O homem não demonstrou surpresa. Tinha visto valores serem transportados em todo tipo de coisa, desde um crocodilo até um preservativo. Mas ficou surpreso com o peso da sacola enquanto a largava na mesa, derramava o conteúdo e dividiu o espólio entre os outros 11 homens. Os funcionários começaram a contar furiosamente, fazendo pilhas de $10.000. Nenhum ofereceu uma cadeira para Al-Obaidi. Por isso ele continuou de pé nos 40 minutos seguintes, sem ter o que fazer, a não ser observá-los realizando a tarefa. Quando a contagem terminou, o gerente verificou 2 vezes o número de pilhas. 1.000, exatamente. Ele deu um sorriso que não era direcionado a Al-Obaidi e sim ao dinheiro. Depois olhou na direção do árabe e assentiu rapidamente, reconhecendo que o homem de Bagdá tinha feito o pagamento. Então, a sacola de golfe foi devolvida ao vice-embaixador como se não fizesse parte do acordo. Al-Obaidi sentiu-se ligeiramente idiota ao pendurá-la no ombro. O gerente apertou uma campainha embaixo da mesa e a porta atrás dele foi destrancada. Um dos homens que tinha recebido Al-Obaidi na entrada do banco estava parado, esperando para acompanhá-lo de volta ao térreo. Quando o vice-embaixador saiu à rua, seu guia já havia desaparecido. Com um enorme suspiro de alívio, Al-Obaidi começou a caminhar os 2 quarteirões de volta até o carro que esperava. Permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação pelo modo profissional com que havia realizado toda a tarefa. Tinha certeza de que o embaixador ficaria satisfeito em saber que não houvera nenhum contratempo. Sem dúvida, ele receberia a maior parte dos elogios quando fosse mandada para Bagdá a mensagem de que a Operação Calma no Deserto havia começado. Al-Obaidi desmoronou na calçada antes de perceber o que o havia acertado. A sacola de golfe foi arrancada do seu ombro antes que ele pudesse reagir. Levantou os olhos e viu 2 rapazes andando rapidamente pela rua, um deles segurando o prêmio. O vice-embaixador estivera imaginando como ia se livrar da sacola. Tony Cavalli se juntou ao pai para o café da manhã alguns minutos depois das 7 horas no dia seguinte. Logo depois do divórcio, tinha se mudado de volta para a casa de Arenito Pardo, na esquina da Rua 75 com a Park Avenue. Desde a aposentadoria, o pai de Tony dedicava a maior parte do tempo ao seu hobby de toda a vida: colecionar livros, manuscritos e documentos históricos raros. Além disso,
Tinha passado muitas horas ensinando ao filho tudo o que havia aprendido como advogado, concentrando-se em como não desperdiçar anos demais numa penitenciária estadual. Café e torrada foram servidos pelo mordomo enquanto os dois cuidavam dos negócios. 9 milhões de dólares foram postos em 47 bancos ao redor do país, disse Tony ao pai. Mais 1 milhão foi depositado numa conta numerada no Franchard Essieu, em Genebra, em nome de Hamid Al-Obaidi, acrescentou passando manteiga num pedaço de torrada. O pai sorriu ao pensar que o filho estava usando um velho ardil que ele havia ensinado muitos anos antes. Mas o que você vai dizer a Al-Obaidi quando ele perguntar como seus 10 milhões estão sendo gastos? Perguntou o presidente não oficial da Skills. Durante a hora seguinte, Tony explicou detalhadamente a Operação Calma no Deserto, interrompido apenas por alguma pergunta ou sugestão ocasional do pai. O ator é de confiança? Perguntou este antes de tomar outro gole de café. Lloyd Adams ainda nos deve um pouco mais de 30 mil dólares, respondeu Tony. Ultimamente ele não tem recebido muitas ofertas de roteiros, mas alguns comerciais. Bom, disse o pai de Cavalli. E Rex Butterworth está sentado na Casa Branca esperando instruções. O pai assentiu. Mas por que Columbus, Ohio? As instalações cirúrgicas de lá são exatamente do tipo de que precisamos, e o reitor da Faculdade de Medicina tem as qualificações ideais. Grampeamos o escritório e a casa dele de cima a baixo. E a filha dele? Está sendo vigiada 24 horas por dia. O presidente lambeu os lábios. E quando você vai apertar o botão? Na terça-feira que vem, quando o reitor deverá fazer uma palestra na escola da filha. O mordomo entrou na sala e começou a arrumar a mesa. E Dollar Bill? Perguntou o pai de Cavalli. Ângelo está indo a São Francisco tentar convencê-lo. Se vamos fazer isso, precisamos de Dollar Bill. Ele é o melhor. Na verdade, ninguém nem mesmo chega perto. Desde que ele esteja sóbrio. Foi tudo que o presidente da empresa respondeu. 4. O homem alto e atlético saiu do avião para o terminal da US Air no Aeroporto Nacional de Washington. Carregava apenas uma bolsa de mão. Por isso, não precisou esperar no carrossel de bagagens, onde alguém poderia reconhecê-lo. Só precisava ser reconhecido por uma pessoa, o motorista que vinha pegá-lo. Com 1,85 m, cabelo claro revolto e feições finas quase cinzeladas, vestindo calça jeans azul clara, camisa creme e blazer azul escuro, muitas mulheres tinham esperança de que ele as reconhecesse. A porta de trás de um Ford preto discreto foi aberta assim que ele passou pela porta automática, saindo à luz forte do sol da manhã. Entrou no carro sem dizer nenhuma palavra e não conversou durante a viagem de 25 minutos na direção oposta à capital. O voo de 45 minutos sempre lhe dava uma chance de organizar os pensamentos e preparar o novo personagem. 20 vezes por ano ele fazia a mesma viagem. Tudo havia começado quando Scott era criança em Denver, sua cidade natal, e descobriu que seu pai não era um advogado respeitável, e sim um criminoso que usava terno Brooks Brothers. Um homem que, pelo preço certo, sempre podia encontrar um modo de violar a lei. Sua mãe havia passado anos protegendo o filho único da verdade. Mas, quando o marido tinha sido preso, indiciado e finalmente condenado a 7 anos, a velha desculpa de que deve ter havido algum equívoco não tinha mais nenhuma convicção. O pai sobreviveu 3 anos na prisão antes de morrer do que foi descrito no relatório do legista como um ataque cardíaco, sem qualquer explicação para as marcas em volta do pescoço.
Algumas semanas depois, sua mãe morreu de ataque cardíaco, enquanto ele chegava ao final do terceiro ano, estudando direito em Georgetown. Assim que o corpo foi baixado à sepultura e os torrões de terra bateram na tampa do caixão, ele saiu do cemitério e nunca mais falou sobre a família. Quando as notas finais foram anunciadas, Scott Bradley ficou em primeiro lugar na turma de formandos, e várias universidades e importantes firmas de advocacia o contataram, interessadas em seus planos para o futuro. Para surpresa de seus contemporâneos, Scott se candidatou a um obscuro cargo de professor na Universidade de Beirute. Não explicou a ninguém por que precisava de um corte limpo com relação ao passado. Pasmo com o baixo padrão dos estudantes na universidade e entediado com a vida social, Scott começou a ocupar as horas fazendo cursos sobre tudo, desde religiões islâmicas até a história do Oriente Médio. Quando, 3 anos mais tarde, a universidade lhe ofereceu a cátedra de Direito Americano, ele soube que era hora de voltar para os Estados Unidos. Uma carta do reitor da Faculdade de Direito de Georgetown sugeriu que ele deveria se candidatar a uma vaga de professor em Yale. No dia seguinte, Scott escreveu a carta e, quando recebeu a resposta, arrumou as malas. Depois de ocupar o novo cargo, sempre que ouvia a pergunta casual, "O que seus pais fazem?", ele simplesmente respondia, "Os 2 morreram e eu sou filho único." Havia um certo tipo de garota que adorava saber disso. Elas presumiam que ele precisava de uma mãe. Várias se deitavam na sua cama. No entanto, nenhuma se tornava parte da sua vida. Mas não escondia nada das pessoas que ele era convocado para encontrar 12 vezes por ano. Elas não toleravam nenhum tipo de mentira e suspeitavam tremendamente das suas verdadeiras motivações quando sabiam da ficha criminal do seu pai. Ele lhes dizia simplesmente que queria compensar a desgraça do pai e se recusava a continuar discutindo o assunto. A princípio não acreditavam. Depois de um tempo, o aceitavam em seus próprios termos, mas ainda se passariam anos antes que lhe confiassem alguma informação sigilosa. Só quando ele começou a encontrar soluções para problemas do Oriente Médio que o computador não conseguia resolver, começaram a parar de duvidar das suas motivações. Com a administração Clinton, a nova equipe recebeu de bom grado os conhecimentos especiais de Scott. Recentemente ele havia penetrado no próprio Departamento de Estado para aconselhar Warren Christopher. Achou divertido ver o Sr. Christopher sugerir no noticiário do início da noite uma solução que ele tinha oferecido mais cedo para o problema da violação de sanções por parte de Saddam. O carro saiu da Route 123 e parou diante de um enorme portão duplo de aço. Um guarda veio verificar o passageiro. Ainda que os 2 tivessem se visto regularmente nos últimos 9 anos, o guarda pediu para ver suas credenciais. "Bem-vindo de volta, professor", disse finalmente o homem uniformizado antes de prestar continência. O chofer seguiu pela estrada e parou na frente de um prédio de escritório sem qualquer identificação. O passageiro saiu do carro e entrou no edifício, passando por uma catraca. Seus documentos foram verificados de novo e a isso seguiu-se mais uma continência. Scott continuou por um longo corredor de paredes cor de creme até chegar a uma porta de carvalho sem identificação. Bateu de leve e entrou antes de esperar resposta. Uma secretária estava sentada atrás de uma mesa do outro lado da sala. Ela levantou os olhos e sorriu. "Pode entrar, professor Bradley. O vice-diretor está esperando." A Escola Columbus para Moças em Columbus, Ohio, era um daqueles estabelecimentos que se orgulhavam da disciplina e do conhecimento, nesta ordem. Frequentemente a diretora explicava aos pais
que o segundo quesito era impossível sem o primeiro. Violar as regras da escola, na opinião da diretora, era algo que só poderia ser considerado em circunstâncias raras. O pedido que ela havia acabado de receber estava nessa categoria. Naquela noite, a turma de formandas de 1993 ouviria uma palestra de um dos filhos prediletos de Columbus, T. Hamilton Mackenzie, reitor da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de Ohio. Seu prêmio Nobel de Medicina tinha sido recebido em razão dos avanços que ele fizera no campo da cirurgia plástica e reconstrutiva. O trabalho de T. Hamilton Mackenzie com veteranos das guerras do Vietnã e do Golfo tinha sido narrado de costa a costa, e em cada cidade havia homens que, graças à sua genialidade, puderam retomar a vida normal. Alguns mortais inferiores, que tinham estudado com o ganhador do prêmio Nobel, usavam a perícia para ajudar mulheres de uma certa idade a parecer mais belas do que seu criador havia pretendido originalmente. A diretora da Columbus acreditava que as jovens só se interessariam pelo trabalho que T. Hamilton Mackenzie tinha feito pelos nossos galantes heróis de guerra, como ela se referia a eles. A regra escolar que a diretora permitira ser violada naquela ocasião era de vestimenta. Tinha concordado que Sally Mackenzie, presidente do diretório estudantil e capitã do time de lacrosse, pudesse ir para casa 1 hora antes do final da aula vespertina e trocasse as roupas por outras de natureza casual, mas aceitável para acompanhar o pai, quando ele se dirigisse à turma naquela noite. Afinal de contas, na semana anterior, a diretora ouvira dizer que Sally havia conseguido uma bolsa nacional para estudar medicina no Oberlin College. Um serviço de transporte tinha sido chamado com instruções para pegar Sally às 16 horas. Ela perderia 1 hora de aula, mas o chofer tinha confirmado que traria o pai e a filha de volta às 18 horas. Quando soaram as 16 horas no relógio da capela, Sally levantou o olhar da carteira. Uma professora assentiu e a aluna pegou seus livros. Colocou-os na bolsa e saiu do prédio, caminhando pela longa entrada de veículos e procurando o carro. Quando chegou ao velho portão de ferro, Sally ficou surpresa ao descobrir que o único carro à vista era uma limusine Lincoln Continental. Um chofer, com uniforme cinza e cap, estava parado junto à porta. Uma extravagância desse tipo não era do estilo do seu pai, nem da diretora, com certeza. O homem tocou a aba do cap com a mão direita e perguntou: "Senhorita Mackenzie?" "Sim", respondeu Sally, desapontada, porque o caminho longo e sinuoso impedia que suas colegas observassem a cena. A porta de trás foi aberta. Sally entrou e afundou no luxuoso estofado de couro. O motorista entrou no banco da frente, apertou um botão e a janela que o separava da passageira subiu silenciosamente. Sally ouviu a tranca de segurança estalar. Deixou a mente voar enquanto olhava as janelas de vidro fumê, imaginando por um momento que esse era o tipo de vida que ela poderia esperar quando saísse de Columbus. Passou-se algum tempo até a garota de 17 anos perceber que o carro não ia na direção da sua casa. Se o problema tivesse sido colocado na forma de um livro didático, T. Hamilton Mackenzie saberia o caminho exato a tomar. Afinal de contas, ele vivia de acordo com as regras, como costumava dizer aos alunos. Mas, quando a coisa acontecia na vida real, ele se comportava totalmente fora do personagem. Se tivesse consultado um dos psiquiatras importantes da universidade, eles explicariam que, nas novas circunstâncias, muitas ansiedades que ele havia suprimido por um período longo tinham sido forçadas até a superfície. O fato de ele adorar a filha única, Sally,
era evidente para todo mundo. Assim como o fato de que, havia muitos anos, ele ficara entediado com sua esposa Johnny, num desinteresse quase completo por ela. Mas a descoberta de que não reagia bem, sob pressão, quando estava fora da sala de cirurgia, seu pequeno império, era algo que jamais poderia aceitar. A princípio, T. Hamilton Mackenzie ficou irritado, depois exasperado e, por fim, completamente furioso quando sua filha não voltou para casa naquela tarde de terça-feira. Sally jamais se atrasava, pelo menos para ele. A viagem de carro desde Columbus não deveria ter demorado mais de 30 minutos, mesmo na hora do rush. Johnny teria pegado Sally se não tivesse marcado a ida ao cabeleireiro tão tarde. Foi a única hora em que o Julian pôde me encaixar, explicou. Ela sempre deixava tudo para o último minuto. Às 16h50, T. Hamilton Mackenzie telefonou para a escola Columbus para moças, perguntando se não tinha havido alguma mudança de planos. A diretora gostaria de dizer ao ganhador do Prêmio Nobel que a Columbus não mudava de planos, mas se satisfez garantindo que Sally tinha saído da escola às 16 horas e que a empresa de limusines tinha telefonado 1 hora antes para confirmar que o carro estaria esperando por ela junto ao portão da escola. Johnny ficava repetindo naquele sotaque sulista que um dia ele achara tão atraente. Ela vai chegar a qualquer minuto. Espere um pouco. Você sempre pode confiar na nossa Sally. Outro homem, sentado num quarto de hotel do outro lado da cidade e ouvindo cada palavra que os dois trocavam, serviu-se de uma cerveja. Às 17 horas, T. Hamilton Mackenzie tinha começado a olhar pela janela do quarto a intervalos de poucos minutos, mas o caminho para a porta da casa continuava teimosamente desocupado. Tinha esperado sair às 17h20, tempo suficiente para chegar à escola com 10 ou 15 minutos de folga. Se a filha não aparecesse logo, ele precisaria ir sem ela. Disse à mulher que nada ia impedi-lo de sair às 17h20. Às 17h20, T. Hamilton Mackenzie pôs as anotações da palestra na mesa do hall e começou a andar para um lado e para o outro no caminho da frente da casa, esperando que a mulher e a filha chegassem de direções opostas. Às 17h25, nenhuma das duas estava ao seu lado, e sua famosa fleuma começou a demonstrar sinais nítidos de fervura. Johnny tinha demorado um tempo considerável para escolher uma roupa adequada à ocasião e ficou desapontada quando apareceu no hall e o marido nem demonstrou notar. Teremos de ir sem ela. Foi tudo que ele disse. Se Sally quer ser médica, precisa aprender que as pessoas têm a tendência de morrer quando as deixamos esperando. Será que a gente não deveria dar um tempinho para ela, querido? Não, rosnou ele. E, sem ao menos olhar para trás, foi em direção à garagem. Johnny viu as anotações do marido na mesa do hall e as enfiou em sua bolsa, antes de fechar a porta e virar a chave 2 vezes. Quando chegou à entrada, o marido já estava esperando atrás do volante do carro, tamborilando na alavanca de câmbio. Partiram em silêncio para a escola Columbus para moças. T. Hamilton Mackenzie verificava todos os carros que vinham em direção a Upper Arlington, para ver se a filha estava no banco de trás. Um pequeno grupo de recepção, comandado pela diretora, esperava-os ao pé dos degraus de pedra na entrada principal da escola. A diretora avançou para apertar a mão do importante cirurgião enquanto ele saía do carro, seguido por Johnny Mackenzie. Seus olhos procuraram Sally atrás deles. Ela levantou uma sobrancelha. Sally não chegou em casa, disse o Dr. Mackenzie. Ela provavelmente vai se juntar a nós em alguns minutos, se é que já não está aqui, sugeriu a esposa dele. A diretora sabia que Sally não estava na escola, mas não achou cortês corrigir a mulher do convidado de honra, especialmente porque
tinha acabado de receber um telefonema do serviço de transporte que exigia uma explicação. Faltando 14 minutos para as 18 horas, eles entraram na sala da diretora, onde uma jovem da idade de Sally oferecia xerez ou suco de laranja aos convidados. De repente, Mackenzie se lembrou de que, na ansiedade de esperar a filha, tinha deixado as anotações na mesa do hall. Olhou o relógio e percebeu que não havia tempo de mandar a esposa de volta para pegá-las. De qualquer modo, não estava disposto a admitir uma distração assim diante daquelas pessoas. Maldição, pensou. Os adolescentes jamais são uma plateia fácil, e as garotas são sempre as piores. Tentou colocar os pensamentos em algum tipo de ordem. Faltando 3 minutos para as 18 horas, apesar de ainda não haver sinal de Sally, a diretora sugeriu que todos deveriam se encaminhar para o grande salão. Não podemos deixar as meninas esperando, explicou ela. Seria um mau exemplo. Quando estavam saindo da sala, Johnny tirou as anotações do marido da bolsa e as entregou. Ele pareceu aliviado pela primeira vez desde as 16 horas e 50 minutos. Faltando 1 minuto para as 18 horas, a diretora levou o convidado de honra até o palco. Ele olhou as 400 jovens se levantarem e o aplaudirem de um modo que a diretora descreveria como refinado. Quando os aplausos terminaram, a diretora levantou e baixou as mãos de novo, indicando que as garotas deveriam sentar-se outra vez, o que elas fizeram com um mínimo de ruído. Em seguida, foi até o púlpito e fez um elogio improvisado a T. Hamilton Mackenzie, que certamente impressionaria o Comitê do Nobel. Falou sobre Edward Zaire, criador da moderna cirurgia plástica, sobre J.R. Walt e Wilhelm Krauss, e lembrou às alunas que T. Hamilton Mackenzie havia seguido a grande tradição deles, fazendo avançar a ciência ainda florescente. Não disse nada sobre Sally e seus muitos feitos na escola, ainda que isso estivesse em seu roteiro original. Qualquer aluna poderia ser punida por violar as regras da escola, mesmo tendo acabado de receber uma bolsa de estudos nacional. Quando a diretora voltou ao seu lugar no centro do palco, T. Hamilton Mackenzie foi até o pódio. Olhou as anotações, tossiu e começou a palestra. Imagino que a maioria de vocês na plateia acha que a cirurgia plástica tem a ver com deixar narizes mais retos, remover papadas e se livrar de bolsas embaixo dos olhos. Mas posso garantir que isso não é cirurgia plástica, e sim cirurgia cosmética. A cirurgia plástica, continuou, pelo que sua esposa supôs, para desapontamento da maioria das jovens sentadas à frente, é outra coisa. Em seguida falou durante 40 minutos sobre zeoplastia, raspagem, malformação congênita e queimaduras de 3º grau sem levantar a cabeça ao menos uma vez. Quando finalmente sentou-se, os aplausos não foram tão fortes quanto na entrada. T. Hamilton Mackenzie supôs que era porque demonstrar os verdadeiros sentimentos delas seria considerado pouco refinado. Na volta à sala da diretora, Johnny perguntou à secretária se havia alguma notícia de Sally. Não que eu saiba, respondeu a secretária, mas ela podia estar sentada no salão. Durante a palestra, da qual tinha ouvido versões uma centena de vezes, Johnny verificou cada face no salão e sabia que a filha não estava entre elas. Mais xerez foi servido e, depois de um intervalo decente, T. Hamilton Mackenzie anunciou que precisavam ir embora. A diretora assentiu e acompanhou os convidados até o carro. Agradeceu ao cirurgião por uma palestra tremendamente ilustrativa e esperou na base da escada até o carro sumir de vista. Jamais vi um comportamento assim em todos os meus dias, ela declarou à secretária.
Diga à senhorita Mackenzie para se apresentar a mim antes de ir à capela amanhã. Primeira coisa que eu desejo saber é por que ela cancelou o carro que eu arranjei. Naquela noite, Scott Bradley também fez uma palestra, mas nesse caso apenas 16 estudantes compareceram e nenhum deles tinha menos de 35 anos. Todos eram agentes de campo sêniores da CIA, e em tão boa forma quanto qualquer quarterback de futebol americano. Quando falavam sobre lógica, a palavra tinha uma aplicação mais prática do que a sugerida quando Scott se dirigia aos alunos mais jovens em Yale. Todos esses homens atuavam na linha de frente, posicionados ao redor do globo. Frequentemente, o professor Bradley os instigava a repetir detalhe por detalhe decisões que tinham tomado sob pressão e se essas decisões tinham alcançado o resultado que esperavam. Eles eram rápidos em admitir os erros. Não havia espaço para o orgulho pessoal. Apenas o orgulho pelo serviço era considerado aceitável. Na primeira vez em que tinha ouvido falar sobre esse sentimento, Scott achou que as pessoas estavam sendo piegas. Mas, depois de 9 anos trabalhando com aqueles homens na sala de aula e na academia de ginástica, tinha aprendido que não era assim. Durante mais de 1 hora, propôs casos de teste para eles, ao mesmo tempo sugerindo maneiras de pensar logicamente, sempre comparando fatos conhecidos com avaliações subjetivas antes de chegar a qualquer conclusão firme. Nos últimos 9 anos, Scott tinha aprendido tanto com os agentes quanto eles tinham aprendido com ele, mas ainda gostava de ajudá-los a dar utilidade prática aos seus conhecimentos. Frequentemente achava que também gostaria de ser testado em campo e não simplesmente no auditório. Depois da aula, juntou-se a eles na academia para mais uma sessão de malhação. Subiu em cordas, levantou ferros e treinou exercícios de karatê. E eles jamais o trataram como se não fosse um membro integral da equipe. Qualquer um que subestimasse o professor visitante de Yale costumava acabar com algo mais do que o ego ferido. Durante o jantar naquela noite, sem álcool, só água mineral, Scott perguntou ao vice-diretor se lhe permitiriam alguma experiência em campo. Não é um trabalho de férias, você sabe, foi a resposta de Dexter Hutchins, enquanto acendia um charuto. Desista de Yale e se junte a nós em tempo integral, e então talvez possamos considerar os méritos de deixar você sair da sala de aula. Meu próximo ano vai ser sabático, lembrou Bradley ao superior. Então faça uma viagem à Itália, como sempre prometeu a você mesmo. Depois de jantarmos juntos nos últimos 7 anos, acho que eu sei tanto sobre Bellini quanto sobre balística. Não vou desistir de tentar um serviço de campo. Você sabe disso, Dexter, não sabe? Vai ter de desistir quando fizer 50 anos, porque é quando vamos aposentá-lo. Mas eu só tenho 36. Você sobe de posto fácil demais para ser um bom agente de campo, disse o vice-diretor, soltando baforadas de charuto. Quando T. Hamilton Mackenzie abriu a porta de casa, ignorou o telefone tocando e começou a gritar a plenos pulmões. Sally! Sally! Mas não teve resposta. Finalmente pegou o telefone, presumindo que seria a filha. Sally? Repetiu. Dr. Mackenzie? Perguntou uma voz mais calma. Sim, respondeu. Se quer saber onde sua filha se encontra, posso garantir que ela está bem e em segurança. Quem está falando? Vou ligar mais tarde esta noite, Dr. Mackenzie, quando o senhor tiver tido tempo para se acalmar. Nesse meio tempo, sob nenhuma circunstância, contate a polícia ou qualquer agência particular. Se fizer isso, saberemos imediatamente e não teremos opção a não ser devolver sua linda filha. Ele fez uma pausa. Num caixão. O telefone ficou mudo.
T. Hamilton Mackenzie empalideceu e em segundos estava coberto de suor. — O que foi, amor? Perguntou Johnny, olhando o marido desmoronar no sofá. — Sally foi sequestrada, respondeu ele atônito. Disseram para não contatar a polícia. Vão ligar de novo mais tarde. Ele ficou olhando para o telefone. Johnny repetiu incrédula. Sally foi sequestrada? Foi, disse o marido rispidamente. Então a gente deveria contar imediatamente à polícia. Johnny saltou de pé. Afinal de contas, é para isso que ela é paga. Não devemos. Eles disseram que saberiam imediatamente se fizéssemos isso e que mandariam Sally de volta num caixão. Num caixão? Tem certeza de que foi isso que eles disseram? Perguntou Johnny baixinho. Droga, claro que eu tenho certeza. Mas disseram que ela vai ficar bem desde que a gente não fale com a polícia. Não entendo, não sou rico. Ainda acho que a gente deveria ligar para a polícia. Afinal de contas, o chefe Dixon é nosso amigo pessoal. Não! Gritou Mackenzie. Você não entende! Se fizermos isso, eles vão matá-la. Só entendo que você está fora de si e que nossa filha corre perigo. Ela fez uma pausa. Você deveria ligar agora mesmo para o chefe Dixon. Não! Repetiu ele, gritando. Você não entende absolutamente nada! Entendo bem demais. A voz de Johnny estava notavelmente calma. Você pretende bancar o chefe de polícia de Columbus, além de reitor da Faculdade de Medicina, apesar de não ter a mínima qualificação para isso. Como você ia reagir se um policial entrasse na sua sala de cirurgia, se inclinasse em cima de um paciente seu e exigisse um bisturi? T. Hamilton Mackenzie olhou com frieza para a mulher e presumiu que a tensão a havia levado a reagir de modo tão irracional. Os dois homens que escutavam a conversa do outro lado da cidade se entreolharam. O que estava com fones de ouvido disse: Ainda bem que vamos lidar com ele, não com ela. Quando o telefone tocou de novo, uma hora mais tarde, T. Hamilton Mackenzie e sua mulher pularam, como se tivessem encostado num fio desencapado. Mackenzie esperou durante vários toques enquanto tentava se recompor. Depois, pegou o aparelho. Mackenzie, disse. Ouça com atenção e não interrompa, disse a voz calma. Só responda quando eu mandar. Entendido? Sim. O senhor fez bem em não contatar a polícia, como sua mulher sugeriu. Continuou a voz calma. Seu julgamento é melhor do que o dela. Quero falar com a minha filha, exclamou Mackenzie. O senhor andou assistindo a muitos filmes tarde da noite, Dr. Mackenzie. Na vida real não existem heroínas, nem heróis, por sinal. Portanto, ponha isso na cabeça. Estou sendo claro? Está. O senhor já desperdiçou muito o meu tempo, disse a voz calma. A linha ficou muda. Passou-se mais de uma hora até o telefone tocar de novo, tempo em que Johnny tentou mais uma vez convencer o marido de que deveriam contatar a polícia. Dessa vez, T. Hamilton Mackenzie pegou o fone sem esperar. Alô? Alô? Calma, Dr. Mackenzie, disse a voz baixa. E dessa vez, escute. Amanhã de manhã, às 20h30, o senhor vai sair de casa e ir até o hospital, como sempre. No caminho, vai parar no Olentangy Inn e ocupar qualquer mesa vazia no canto do café. Certifique-se de que seja uma mesa de apenas 2 lugares. Assim que tivermos certeza de que ninguém o seguiu, um dos nossos colegas vai se juntar ao senhor e lhe dar instruções. Entendido? Sim.
Basta um movimento em falso, doutor, e o senhor jamais verá sua filha de novo. Tente lembrar. O senhor é que está no ramo de prolongamento da vida. Nós estamos no ramo do encerramento. O telefone ficou mudo. 5. Hannah tinha certeza de que conseguiria. Afinal de contas, se não pudesse enganá-los em Londres, que esperança haveria de fazer isso em Bagdá? Escolheu uma manhã de terça-feira para a experiência depois de passar várias horas fazendo o reconhecimento da área no dia anterior. Decidiu não falar do plano com ninguém, achando que algum membro da equipe do Mossad ficaria com suspeitas se ela fizesse perguntas demais. Olhou-se no espelho do corredor. Uma camiseta branca e limpa, suéter largo, jeans gastos, tênis, meia e soquete, e o cabelo parecendo só um pouco descuidado. Arrumou sua mala pequena e velha, a única posse de família que lhe permitiram manter, e saiu da casinha geminada alguns minutos depois das 10 horas. A senhora Rubin tinha ido mais cedo fazer o que chamava de sua grande compra, uma tentativa de montar um estoque para 15 dias no supermercado Sainsbury's. Hannah caminhou lentamente pela rua, sabendo que se fosse apanhada, seria colocada no próximo avião para casa. Desapareceu na estação do metrô, mostrou seu cartão de viagens ao coletor de bilhetes, desceu pelo elevador e foi até o final da plataforma, muito iluminada enquanto o trem chegava trovejando. Na Leicester Square, mudou para a linha de Piccadilly, e quando o trem parou na estação de South Kensington, Hannah estava entre as primeiras pessoas a chegar à escada rolante. Não subiu os degraus correndo, que seria sua inclinação natural, porque correr atraía atenção. Permaneceu imóvel, calmamente, na escada rolante, examinando os anúncios na parede, de modo que ninguém pudesse ver seu rosto. O novo Rover 200 com injeção eletrônica, whisky Johnny Walker, um alerta contra a AIDS e o musical Sunset Boulevard de Andrew Lloyd Webber no Teatro Adelphi a encaravam de volta. Quando saiu ao sol, olhou rapidamente à esquerda e à direita antes de atravessar a Harrington Road e caminhou em direção ao Hotel Norfolk, uma hospedaria discreta, de tamanho médio, que ela havia escolhido cuidadosamente. Tinha verificado o lugar no dia anterior e pôde ir direto ao banheiro feminino sem ter de pedir informação. Abriu a porta e, depois de confirmar rapidamente que estava sozinha, escolheu o cubículo do final, trancou a porta e abriu o fecho da velha mala. Começou o lento processo de mudar de identidade. 2 pares de pés entraram e saíram enquanto ela se despia. Nesse tempo, Hannah ficou sentada no vaso sanitário, encolhida, e só continuou quando teve certeza que estava sozinha. O processo demorou quase 20 minutos. Quando saiu, verificou-se no espelho e fez alguns pequenos ajustes. E então rezou, mas não ao Deus deles. Saiu do banheiro feminino e subiu lentamente a escada, voltando ao saguão do hotel. Entregou a maleta ao porteiro, dizendo que ia pegá-la de novo dali a 2 horas. Empurrou uma moeda de 1 libra por cima do balcão e, em troca, recebeu um pequeno ticket vermelho. Acompanhou um grupo de turistas passando pela porta giratória e, segundos depois, estava de volta na calçada. Sabia exatamente aonde ia e quanto tempo demoraria para chegar à porta da frente. Tinha feito um teste no dia anterior. Só esperava que seu instrutor no Mossad estivesse certo com relação ao interior do prédio. Afinal de contas, nenhum outro agente já estivera lá dentro. Caminhou lentamente pela calçada, em direção a Brompton Road.
Tinha consciência de que não poderia se dar ao luxo de hesitar quando chegasse à porta da frente. Quando faltavam 20 metros, quase decidiu passar direto pelo prédio. Mas, assim que chegou aos degraus, pegou-se subindo-os e batendo ousadamente à porta. Alguns instantes depois, a porta foi aberta por um sujeito parecido com um touro, 15 centímetros mais alto do que ela. Hannah entrou e, para seu alívio, o guarda saiu da frente, olhou para um lado e outro da rua e fechou a porta com força. Ela seguiu pelo corredor em direção à escada mal iluminada, sem ao menos olhar para trás. Assim que chegou ao final do tapete desbotado, subiu lentamente a escada de madeira. Tinham-lhe garantido que era a segunda porta à esquerda no primeiro andar. Quando chegou ao patamar, viu uma porta à esquerda com tinta marrom descascando e uma maçaneta de latão que parecia não ser limpa havia meses. Virou a maçaneta devagar e empurrou a porta. Quando entrou, foi recebida por um burburinho que parou subitamente. Todos os ocupantes da sala se viraram para encará-la. Como saberiam que Hannah nunca estivera ali, quando tudo que podiam ver eram seus olhos? Um deles começou a falar de novo, e Hannah ocupou silenciosamente um assento no círculo. Ouviu com atenção e descobriu que, mesmo quando 3 ou 4 deles estavam falando ao mesmo tempo, podia entender quase todas as palavras. O teste mais difícil, porém, veio quando ela decidiu participar da conversa. Disse que seu nome era Sheka e que seu marido tinha acabado de chegar a Londres, mas só tivera permissão de trazer uma esposa. Eles assentiram e se mostraram incrédulos diante da incapacidade da imigração inglesa de aceitar a poligamia. Durante a hora seguinte, ouviu e discutiu os problemas deles. Como os ingleses eram sujos, como eram decadentes, todo mundo morrendo de AIDS. Eles mal podiam esperar para ir para casa e comer comida de verdade, beber água de verdade. E nunca parava de chover? Sem aviso, uma das mulheres vestidas de preto se levantou e se despediu dos amigos. Quando uma segunda se levantou para ir com ela, Hannah percebeu que era sua chance de sair. Acompanhou as 2 mulheres descendo a escada silenciosamente, permanecendo alguns passos atrás. O homem enorme que vigiava a entrada abriu a porta para deixar as 3 saírem. 2 subiram no banco de trás de um grande Mercedes preto e foram levadas, enquanto Hannah virava para o oeste e começava a voltar para o Hotel Norfolk. T. Hamilton Mackenzie passou a maior parte da noite tentando descobrir o que o homem da voz baixa poderia querer. Tinha verificado sua conta bancária. Possuía apenas uns $230 mil em dinheiro e títulos. A casa provavelmente valeria outro $250 mil assim que a hipoteca fosse paga. E o mercado certamente não estava favorável às vendas, de modo que isso poderia demorar meses. No total, conseguiria raspar $500 mil. Duvidava de que o banco lhe emprestasse mais 1 centavo além disso. Por que o haviam escolhido? Na escola Columbus existia um número incontável de pais que possuíam 10 ou 20 vezes mais do que ele. Joe Rudger, que jamais parava de lembrar a todo mundo que era dono da maior cadeia de lojas de bebidas em Columbus, devia ser multimilionário. Por um momento, Mackenzie imaginou se estaria lidando com uma quadrilha que simplesmente havia escolhido o homem errado. Eles poderiam ser até mesmo amadores, mas descartou essa ideia quando pensou em como tinham realizado o sequestro e os passos seguintes. Não. Precisava aceitar que estava lidando com profissionais que sabiam exatamente o que desejavam. Saiu da cama alguns minutos depois das 6 e, olhando pela janela, descobriu que não havia sinal do sol da manhã.
Tentou ser o mais silencioso possível, mas sabia que, sem dúvida, sua esposa imóvel devia estar acordada. Ela provavelmente não tinha dormido nem um minuto. Tomou um banho quente de chuveiro, fez a barba e, por motivos que não conseguia explicar a si mesmo, vestiu uma camisa nova, o terno que só usava para ir à igreja, e uma gravata Liberty florida que Sally tinha lhe dado 2 natais antes e que ele jamais tivera coragem de usar. Em seguida, desceu à cozinha e fez café para a esposa pela primeira vez em 15 anos. Levou a bandeja para o quarto, onde encontrou Johnny sentada, vestida com a camisola cor-de-rosa, esfregando os olhos cansados. Mackenzie sentou-se na beira da cama e os dois beberam café puro em silêncio. Nas 11 horas anteriores, tinham exaurido tudo o que havia para dizer. Ele tirou a bandeja e desceu novamente, demorando o máximo possível para lavar a louça e arrumar tudo na cozinha. O próximo som que ouviu foi a pancada do jornal caindo na varanda, diante da porta da frente. Largou o pano de prato, correu para pegar seu exemplar de Dispatch e verificou rapidamente a primeira página, imaginando se, de algum modo, a imprensa teria sabido da história. Clinton dominava as manchetes, com problemas no Iraque chamejando de novo. O presidente estava prometendo mandar mais tropas para vigiar a fronteira do Kuwait, se fosse necessário. Eles deveriam ter terminado o serviço para começo de conversa, murmurou Mackenzie, fechando a porta da frente. Saddam não é um homem que segue as regras. Tentou captar os detalhes da história, mas não conseguia se concentrar nas palavras. Pelo editorial, percebeu que o Dispatch achava que Clinton estava diante de sua primeira crise verdadeira. O presidente nem imagina o que é crise, pensou T. Hamilton Mackenzie. Afinal de contas, na noite anterior, a filha dele tinha dormido em segurança na Casa Branca. Quase comemorou quando o relógio do hall finalmente soou, indicando as 8 horas. Johnny apareceu na base da escada totalmente vestida. Ela verificou o colarinho do marido e espanou um pouco de caspa do ombro, como se ele fosse sair. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.